meus assustados de plantão, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o primeiro vídeo do ano, firme e forte, trazendo aqui vídeos e causos muito bons para vocês. E vocês que já estão aí esperando o vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like. Você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E você que gosta aqui do nosso canal e quiser contribuir com qualquer quantia, mande aqui um valeu demais, ok? Então vamos rodar a vinheta? Então roda a vinheta aí! Esse caso de hoje é o caso do nosso assustado Alex, que está aqui sempre com a gente, ajudando a gente aqui com os causos, mandando para nós. E ele mandou um caso de um rapaz que virou corpo seco, gente. Escuta essa história aí. Esse homem, ele conta que esse rapaz, ele era um rapaz muito rude, muito ruim. Ele era ruim com todo mundo. Ele era ruindade em pessoa, tanto com os pais, que já eram idosos, quanto com bichinho de estimação, com pessoas na rua. Desde pequeno, esse rapaz sempre foi ruim. Ele já, sabe, vinha com a maldade, já tinha aquela maldade já impregnada nele. Então diz que ele judiava muito dos pais, principalmente ali dos pais dele. Ele judiava muito. E ele então gostava muito de sair, e à noite para os bailes, né? Sair à noite para os bailes. Quando foi uma noite, ele saiu, foi para um baile com os amigos, e quando chegou de madrugada, lá para umas 3 da madrugada, ele saiu do baile, né? Acabou o baile para ir embora. Ele e mais alguns amigos vinham junto. Mas quando chegou lá uma certa altura lá do caminho, cada um dos amigos foram para sua casa. E ele estava caindo de bêbado, não se aguentava andar mais, mas estava vindo. E aí os amigos foram para suas casas e ele continuou o caminho sozinho. E ali diz que ele vinha, mesmo estando sozinho ali, qualquer coisa que passasse na frente dele, ele xingava, né? Até o vagalume que passou na frente dele, ele xingou. Então diz que ele, de vez seguir o caminho certo, ele errou o caminho. Ele entrou por um caminho que ia para dentro de uma mata. E dentro dessa mata diz que tinha uma nascente, acho que uma cachoeira ali e tudo. E aí ele foi andando ali. E quando chegou a meia altura ali daquele caminho, ele avistou uma senhora com um lenço na cabeça, né? Um lençol, tipo um lençol assim na cabeça. E como se fosse uma lavadeira, como se ela estivesse vindo ali daquela cachoeira ali. Ele, mesmo estando bêbado, ele achou estranho aquela hora, mais ou menos já eram umas 4 horas da manhã, e aquela lavadeira ali a essa hora no caminho. Mas ele seguiu o caminho, e quando aquela senhora chegou perto dele, ele tentou roubar ela. Ele tentou roubar, e aí deu um empurrão nela. E aí então ela caiu, se levantou, colocou a trouxa em cima da cabeça e falou: eu vim aqui para te alertar que nesse caminho é para te livrar de um mal que tem nesse caminho. Mas como você tentou me roubar, eu vou deixar você, né, tipo assim, se lascar. Aí diz que ele bêbado xingou a mulher, né, de tudo quanto é nome, e ele foi andando, e a senhora foi embora também. Aí ele se lembrou que ali perto tinha uma casa abandonada, e, né, que ele sempre já tinha ido naquela casa abandonada algumas vezes, mas ele sempre foi de dia, nunca tinha ido à noite. Aí ele pensou: eu vou lá para dentro da casa ali de fulano ali, que está abandonada, e vou passar a noite ali. Quando amanhecer eu vou embora para casa. Aí ele foi, seguiu o caminho e foi.
Quando ele, né, entrou lá na casa, tudo, quando ele já estava se ajeitando lá num canto lá para pegar no sono, ele escutou um barulho como se estivesse chegando alguém, passadas ali, vindo pela porta da frente da casa. Tava tudo escuro, e aí, né, barulhos de passos em folhas secas, tudo. Quando ele olhou, ele viu um homem entrando ali pela porta ali da sala, daquela casa, da entrada da casa. Um homem chegou, um homem com as vestimentas antigas, mas muito suja, bem suja, de chapéu, e as unhas muito grandes. Diz que as unhas daquele homem eram muito grandes. E aí aquele homem chegou e, né, falou boa noite. Ele falou boa noite. E aí aquele homem falou: você tem um cigarro de fumo aí para mim, de palha para me arranjar? Ai, faz tanto tempo que eu não fumo. Aí ele, meio assim, pegou e deu o cigarro para aquele homem. Aí o homem chegou e falou: já faz muito tempo que eu não venho para essas bandas. Essas terras aqui são todas minhas. São minhas essas terras. E eu vim comprar uma fazenda aqui perto. Só que eu tenho que atravessar ali o córrego ali, que era tipo um braço de rio, mas não era fundo e também não era tão largo, né? Era tipo um córrego mesmo. Eu tenho que atravessar ali aquele córrego ali, para mim, que eu vou numa fazenda ali, vou comprar uma fazenda, só que eu não posso atravessar, porque eu sou doente, né? No caso, o Alex contando, eu tenho diabetes. Esse homem disse pro rapaz ruim lá: eu tenho diabetes, eu tenho medo de raspar a perna em alguma pedra ali e me fazer muito mal, né? Porque quem tem diabetes não pode machucar a perna. Então, será que você não me levaria não me carregaria nas suas costas? Né, você me carrega, me atravessa ali o rio, que aí eu vou te dar uma botija com ouro, falou assim para ele. Então ele aceitou, porque do jeito que ele era ambicioso, né, olhudo, quando aquele senhor, que ele não sabia, mas esse homem que adentrou ali aquela casa, era um corpo seco. Esse homem que entrou, né, com roupas sujas, vestimentas de roupas antigas, assim, que ofereceu a botija para ele, era um corpo seco, mas ele não sabia. Aí ele aceitou. Quando chegou na beira do rio, do córrego ali, colocou o senhor nas costas dele. Quando ele estava atravessando ali aquele córrego, ele começou a notar que aquele homem começou a ficar muito pesado. Aqui eu vou ler para vocês, gente, para ficar bem direitinho do jeito que ele escreveu. Então ele colocou aquele corpo seco lá nas costas dele, que ele não sabia. Para ele era só um senhor, mas era um corpo seco, um homem, né? Sei lá se o corpo seco é tipo um demônio, sei lá, é uma alma vagante que foi muito ruim, que nem ele numa vida passada. E cada vez que ele ia atravessando, o corpo seco ficava mais pesado. Até que o rapaz olhou para a frente e viu aquela lavadeira diante dos olhos dele e a lavadeira disse para ele: esse é o mal que eu ia te alertar, para tomar cuidado. Mas você não quis me ouvir. Porque, né, ela falou, aqui, você é o primeiro viajante que tem essa ousadia contra mim. Eu vim do além para te avisar que existe um mal nesse caminho. Mas como você quis me roubar, não vou te falar o que é. Aí a senhora foi indo embora. E aí ela aparece depois ali do outro lado, quando ele estava carregando esse corpo seco. Ela fala para ele, né? Fala para ele: esse é o mal que eu vim te alertar. Mas como você, né, tentou o mal contra mim. Mesmo assim ele não ignorou. E aí o corpo seco que estava ali nas costas dele viu a má educação
dele com aquela senhora, desistiu de afogar ele, porque a intenção daquele corpo seco era afogá-lo ali, naquele córrego. Como ele viu a má educação daquele rapaz, daquele homem, com aquela senhora, ele desistiu de afogar ele. Então ele atravessaram, aí ele desceu das costas do rapaz, o corpo seco, e aí ele falou assim: espera aqui um pouquinho que eu vou buscar a botija para você, que eu prometi. Foi, daqui a pouco vem o corpo seco e vem com a botija, e aí ele abre a botija, né, com aquela ansiedade e tudo, e quando ele abre, tinha uma cobra lá dentro, e quando ele põe a mão, a cobra pica ele várias vezes, e ali ele acaba perdendo a vida. E com isso, o corpo seco acabou passando, né, o velho corpo seco ali, acabou passando a maldição dele para o rapaz, que diz que aí depois esse rapaz virou um corpo seco e ficou andando, perambulando ali, por aqueles caminhos ali. Então aí ele mandou, o Alex mandou esse caos aí para nós. Eu gostei bastante porque foi, né, tipo assim, o corpo seco mostrando como que ele faz de outro, né? Aqui, ó, o corpo seco deu uma botija para o rapaz, mas não tinha ouro dentro. Mas uma cobra com muita raiva, e quando o rapaz abriu, já foi picado diversas vezes. E antes dele morrer envenenado, o corpo seco disse: eu vi muita maldade em você, agora você vai ser um corpo seco no meu lugar. E aquela lavadeira é um fantasma de quem eu já enganei e já afoguei nesse rio. Interessante, né? Porque a gente sempre escuta as histórias assim de corpo seco, mas, né, sempre são bem parecidas. Essa é muito diferente, eu não tinha ouvido ainda. No caso aqui, um corpo seco passou a maldição dele para outro. No caso, para esse rapaz, por ele ser muito ruim. Aí ele escreve aqui no final: corpo seco é a única entidade maligna que aparece tanto de dia quanto à noite para os desavisados. Ele escreve aqui. Então eu gostei bastante desse caos aí, Alex. Muito obrigado, porque é um caos muito diferente, bem diferente aí de corpo seco, que a gente sempre escuta quase as mesmas histórias. Mas esse eu nunca tinha ouvido falar de um corpo seco passar a maldição dele para outro, né? Bem legal mesmo. E espero que vocês tenham gostado, meus assustados. Deixe o seu comentário aí. Você já tinha ouvido assim, desse tipo, a história de corpo seco? Eu não. Deixe seus comentários aí, tá bom? Um beijão no coração de vocês todos e até o próximo caos.